Recentemente, o número de pessoas que contraíram meningite e febre amarela tiveram um aumento bastante significativo. Muitas dessas pessoas foram a óbito, o que fez com que ficássemos preocupados, aumentando a procura por vacinas. Por isso, hoje vamos conversar com o Dr. Pablo, ele que é infectologista e coordenador do curso de medicina aqui da Univale de Itajaí. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o senhor acha que, de repente, esse aumento significativo dessas doenças foi ocasionado, como não se via mais casos em grandes números, as pessoas deixaram de tomar essas vacinas? Bom, a gente tem duas situações em particular aqui para a gente conversar. Uma a respeito das meningites e outra de febre amarela. Para a febre amarela, sem dúvida, a gente precisa falar sobre a vacina. Quando a gente fala sobre uma doença que tem uma capacidade tão boa de prevenir em relação à sua ocorrência como a vacina da febre amarela, chega a ser um absurdo num país de dimensões continentais como é o nosso ter esse número tão aumentado de casos. É lógico que a gente precisa associar esse aumento do número de casos de febre amarela com alguns desastres ambientais que aconteceram no Brasil. O que a gente já sabe é que naquele corredor onde aconteceram os desastres, foi havendo uma destruição da natureza que acabou levando à ocorrência do número aumentado de casos. Mas de qualquer forma, se essas pessoas que habitam essas localidades já fossem imunizadas contra a febre amarela, não teríamos o problema que estamos passando hoje. E como a meningite, doutor? Quando a gente vai falar da meningite, aí o problema é um pouquinho diferente. A meningite a gente fala de um número muito grande de doenças. A meningite é uma apresentação de doença que tem uma localização no sistema nervoso central e que afeta uma pelezinha que faz o envolto dessa estrutura, que são as meninges. Então as meninges elas são responsáveis por dar uma proteção ao sistema nervoso central. Quando a gente fala de meningite, eu posso ter a meningite causada por vírus, por bactérias, por fungos, por uma série de agentes diferentes. Entre esses agentes, aqueles que causam as doenças de maior gravidade e que têm um comprometimento muito maior para a saúde do indivíduo que é afetado por essa meningite são as meningites bacterianas. Essas que assustam mais, essas que têm uma letalidade, uma mortalidade maior relacionada aos casos de doença. E para algumas dessas meningites, nós temos vacinas disponíveis. Então, o Brasil é uma referência hoje, mundialmente, no seu Programa Nacional de Imunizações. Temos uma série de vacinas que diminuem ou previnem a ocorrência dessas meningites. Nem todas estão disponíveis na rede pública, mas nós temos sim vacinas e aquelas para as quais são realizadas na rede pública, a gente já observou sim uma diminuição bem importante. Era essa a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Qual que é a diferença dessas vacinas do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, para as clínicas particulares, tratando-se de meningite? Então, para essas doenças que a gente chama das meningites, a gente vai ter, de acordo com um agente causador de meningite, uma vacina específica. Uma das vacinas é aquela que protege contra o Haemophilus influenzae, que é uma bactéria causadora de meningite e que é protegida por vacinas já fornecidas na rede pública, tranquilamente, com uma excelente eficácia. Quando a gente vai para as bactérias que são as pneumocócicas e as meningocócicas, é aí que se abre um campo diferente, onde nós temos a ocorrência de vacinas na rede pública e privada bastante distintas. De que forma que isso acontece? Para as meningites meningocócicas, o meningococo que é o grande vilão das meningites e que tem a maior mortalidade associada a essas doenças, a gente divide essas bactérias em sorogrupos. Então nós temos o meningo A, B, C, W, X, Y. Provavelmente as pessoas já escutaram essas letras pensando justamente nas vacinas. Na rede pública hoje pelo SUS, a gente faz a vacina contra o meningo C. E já se observou que essa vacina contra o meningo C diminuiu a ocorrência das meningites causadas por esse agente bacteriano. Só que nós temos os outros sorogrupos. E aí que na rede privada nós temos duas vacinas diferentes. Temos a vacina ACWY, que vai então conferir essa proteção para os sorogrupos ACWY, e a outra vacina que é a meningo B. Então, como que a gente vai pensar qual é a melhor estratégia que eu posso oferecer para proteger as crianças da minha casa contra as meningites? Eu preciso saber qual é a situação epidemiológica. E quando a gente fala de meningites, é importante entender que há muito tempo não tem um surto de meningite ou uma epidemia de meningite.
Só que como elas são causadas por diferentes agentes, se eu tenho numa casa uma meningite viral, na outra casa uma meningite bacteriana meningocócica, na outra casa uma meningite bacteriana pneumocócica, parece que eu tive 3 casos de meningite que aquilo já configura um surto, mas não é, porque não é o mesmo agente causal dessas meningites. Então, muito cuidado com isso. Já existe a preocupação de que, depois que o meningo C começou a ter a sua diminuição de casos, os meningos, principalmente W, tiveram seu aumento de expressão. Já houve, então, essa notificação pelos sistemas de vigilância, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no Brasil como um todo, já que aqui esses casos são mais proeminentes, e já existe sim uma resposta do Ministério da Saúde nessa tentativa de implantar a ACWY dentro do nosso calendário vacinal também. Então é importante que antes que as pessoas assim, eu tive um caso de determinada doença, vou sair vacinando. Legal. Para o infectologista é sempre importante que a gente consiga correr atrás de mais vacinas, mas procure o médico, converse, qual é a situação epidemiológica, qual é a condição do ambiente onde eu circulo, o ambiente onde eu vivo, para saber quais são as melhores vacinas a serem feitas. Doutor, normalmente as crianças é que são mais vulneráveis, né? Então é muito importante que os pais levem as crianças para vacinar todas as vacinas que podem ser tomadas como uma forma de prevenção. Isso. É importante a gente entender isso, né? Quando a gente tem o nosso Programa Nacional de Imunizações como sendo uma referência mundial, é porque a gente vai fazer uma comparação com outros países onde não existem esses programas tão bem estruturados e que não existem tantas vacinas disponíveis. Mas, para além do Programa Nacional de Imunizações, existem outras vacinas na rede privada, que é importante uma conversa com o pediatra para identificar naquele momento, para aquela faixa etária, na situação epidemiológica vigente, quais são as vacinas a serem indicadas. Nem todas as vacinas que estão por aí, elas são indicadas para todo mundo. E é por isso que é importante ter essa conversa. Doutor, falando agora da febre amarela e da meningite, e também outra que o senhor acha importante colocar, essas vacinas, elas são doses únicas? Então não, para cada vacina a gente vai ter um componente diferente de aplicação e uma estimativa diferente de reaplicação. Para a febre amarela, por muito tempo se entendeu que era importante um reforço a cada 10 anos. Hoje já sabemos que não é mais necessário. A vacina de febre amarela, de acordo com estudos divulgados pela Organização Mundial da Saúde desde 2014, é entendida que uma dose de vacina ao longo da vida já faz uma proteção duradoura. E por esse aumento de casos de febre amarela no Brasil, entrou no Programa Nacional de Imunização a vacinação a partir dos 9 meses de vida da criança, como uma dose única programada no calendário de vacinação. Para as meningites, a gente vai ter uma configuração daí diferente de acordo com cada vacina específica. E quando a vacina como a de tétano, né, por exemplo, que ela é em mais doses, quando eu ultrapasso o prazo que é determinado, ela deixa de validar a que eu tomei anterior? Então, interessante essa tua pergunta. A gente não perde vacina, né? Porque às vezes fica com essa ideia assim, eu escapei a data, então eu perdi a vacina. A gente nunca perde um reforço que a gente fez no nosso sistema imunológico para que a gente conseguisse ficar livre ou protegido contra determinada doença. Para a vacina do tétano, são necessárias 3 doses para conferir a proteção. Então, se eu tenho a minha vacinação em dia, a cada 10 anos eu faço o reforço com uma única dose. Mas a partir do momento em que eu ultrapasso esses 10 anos, eu preciso de novo fazer as 3 doses. E aí a gente já mudou, a gente estava falando de calendário vacinal de criança e agora a gente está falando de um tema que ninguém fala, que é a vacina de adulto. Os adultos também têm vacinas para as quais eles precisam estar protegidos. E a do tétano, sem dúvida, é fundamental. E é uma coisa tão simples, né, doutor? Porque às vezes a gente vai se cortar com alguma coisa, tá ali enferrujada e a gente já está correndo risco e não sabe. E é uma coisa que acontece. Voltamos a ter casos de tétano. O tétano é uma doença extremamente grave e a causa mais comum do tétano é o velho prego no pé. Parece impressionante a gente voltar a falar de coisas que não se precisaria mais estar falando, mas sim, o prego no pé ainda é o principal causador da doença tétano hoje em adultos. E doutor, outra coisa que é muito importante, até quando teve esse surto de febre amarela, eu e meu esposo nós íamos viajar e eu fiquei muito preocupada, né? Daí eu pensei assim, eu trabalhei muito tempo no aeroporto é exigido que a gente tome as vacinas, mas mesmo assim eu fiquei preocupada se eu tinha ou não tinha tomado. E por sorte eu tinha guardado a carteirinha, né? Então é muito importante com que as pessoas, os pais guardem a carteirinha desde a infância, né? E depois o adulto continue com essa carteirinha. Ele é um importante documento de identificação.
Hoje, como a gente passa por esse processo de uma reemergência da febre amarela no Brasil, as pessoas muitas vezes vêm questionar exatamente isso. E agora? Eu não sei se eu fiz, eu faço ou eu não faço. Para quem não tem ela adequadamente documentada, não tem problema refazer a vacina da febre amarela. Mas para aqueles que já fizeram, que têm essa segurança da sua realização, não é necessário fazer nenhum tipo de reforço. Isso é um pouco diferente quando a gente fala da carteira internacional de vacinação. Para essa, eu preciso da documentação. Então, se não foi documentado, não vale, vai ter que fazer de novo. Doutor, e tem alguma coisa que o senhor acha muito importante para que as pessoas que estão nos assistindo, que elas se previnam, né? Porque, na verdade, isso é uma prevenção, então, contra as doenças que estão por aí. Isso. A gente está agora passando por um processo de mudança de temperatura, onde os ambientes ficam mais fechados, mais aquecidos, aumenta o número de pessoas e a vacina da influenza está aí para a gente realizar. O Ministério da Saúde ele trata a vacina da influenza com grupos prioritários. Esses grupos prioritários são aqueles que têm uma chance maior de adoecimento ou de transmissão de doença. Por exemplo, profissionais de saúde estão inclusos nesses grupos prioritários porque são grandes fontes de transmissão. Então eles merecem receber essa vacina por causa disso. Mas todas as pessoas podem fazer a vacina contra a influenza. Então aqueles que não são contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações, eu recomendo sim que procure uma clínica privada para colocar a vacina de gripe em dia. É extremamente importante. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E pessoal aí de casa, não saia daí porque no próximo bloco tem mais.